tudo bem? Aqui é o professor Rafael Bento com mais uma aula de matemática. E na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre dois assuntos que vamos trabalhar na nossa global, beleza? Do segundo bimestre. Os dois assuntos são zeros da função e o gráfico da função. Então, primeiramente, antes de falar sobre o zero da função, a gente vai determinar aqui os valores de uma função, certo? Então, para que a gente possa entender, a gente tem que entender primeiramente como é que a gente descobre o valor da função. Então, assim, o seguinte, só relembrando que a função ela é dada sempre por f de x, tá certo? Esse f de x é a mesma coisa de y, certo? A variável y. A gente vai já entender o porquê. E ele sempre vai vir no formato a vezes x mais b, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma função afim. Existem outros tipos de função. E aqui os valores de a e b são valores quaisquer aí, valores reais, tá certo? Qualquer valor. No nosso primeiro exemplo, a gente vai ter essa função 3x mais 5. Lembrando que é só um exemplo, gente, viu? Pode ser qualquer função. A gente sempre vai trabalhar da mesma forma. Então, para dar valores para essa função, vamos determinar primeiramente os valores de x, tá certo? Então a gente vai escolher aqui valores aleatórios, para a gente ter uma noção. Então a gente tem aqui, ó, x igual a 0. Agora a gente vai ver como é que vai ficar a função para cada um desses valores, tá certo? Então vamos lá, ó. Então quando o x for 0, a gente vai ter o seguinte. Primeiramente aqui dentro do parênteses onde a gente tem x, a gente põe o valor de x, que é 0. Então, sempre quando aparecer essa expressão, a gente já sabe que o que tiver aqui no meio do parênteses já vai ser o valor de x, tá bom? Ou seja, o valor que está aqui dentro, eu vou simplesmente pegar e substituir aqui na expressão. Numa expressão, a gente sempre faz primeiro as multiplicações. Então, aqui, ó, 3 vezes 0 vai dar 0, e 0 mais 5 é 5. Quando o x for 0, a nossa função vai ser igual a 5. Beleza? Mas quando o x for 1, então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, dentro do parênteses a gente coloca 1, como eu falei, né? O valor aqui que está dentro do parênteses sempre vai ser o valor de x. Apareceu aqui dentro, a gente substitui lá na expressão. 3 vezes x mais 5. X aqui no caso é 1 agora. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 5, 8. Achamos aí o valor da função para x igual a 1. Quando o x for 2, a gente faz o mesmo processo. Achamos o valor da função para x igual a 2. Quando o x for igual a 10, tá certo? Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor para a minha função, tá certo? Lembrando que essa função aqui ela é a mesma coisa de y, tá ok? Então, como a gente já vai estar trabalhando com gráfico, né, passar logo para vocês o seguinte formato, que vai ficar aqui no final. Para cada valor que a gente obteve aqui, a gente vai formar um par ordenado. O par ordenado ele vem da seguinte forma. São todos os pares formados pelo valor de x e o valor de y. E aí a gente vai ter nesse primeiro valor aqui que a gente colocou, né? Qual o valor de x? É 0. Qual o valor da função, ou seja, o valor de y? É 5. Então a gente tem aqui o nosso primeiro par ordenado que a gente obteve. No segundo, a gente vai fazer o mesmo processo. O valor de x aqui é 1 e o valor da função é 8. Sempre primeiro o x e depois o y, tá certo? Sempre nessa ordem. Então, nesse segundo exemplo que a gente vai trabalhar aqui, eu vou colocar os mesmos valores para vocês verem que é a mesma coisa para todas as funções, tá certo? A gente substitui onde tiver x, a gente coloca o valor que a gente empregou para ele, né? Que no caso é 0. Aqui a gente vai ter o menos 0, menos 2. Aqui a gente vai ter o que no final? Menos 2. Né? O 0 aqui é 0, então a gente descarta ele. Quando o x for igual a 1, a gente vai ter aqui menos 1, menos 2, que no final fica menos 3. Né? Já coloquei aqui para ser realmente bem rápido. E os pares ordenados em cada um deles vai ficar como? Do mesmo jeito que a gente obteve
o anterior, né? Primeiro o valor de x, aqui a gente vai ter 0, e depois o valor da função, né? Que é o y. Então, espero que vocês tenham entendido esse processo. É um processo bem simples, tá certo? E agora a gente vai entender o que é o zero da função. Então, o zero da função não é nada mais nada menos o valor de x quando a função for zero. Ou seja, quando a gente tem um ponto x e zero, né? Então é bem simples a gente determinar. A gente já viu como é que determina o valor da função. Então, como é que a gente faz para descobrir quando a função é zero, né? Como é que a gente faz para descobrir o valor de x quando a função é zero? Então, como exemplo, a gente vai trabalhar com esses três exemplos aqui. Para a gente determinar o zero da função, em cada uma delas, a gente tem que ter aqui o que? X, que é o valor que a gente vai descobrir, e a função igual a zero. E isso em todas elas. O que a gente vai ter que determinar aqui, na verdade, é o valor de x, tá bom? Quando a função for zero. Então, de cara, o que é que a gente vai fazer? Onde tiver aqui o valor da função, a gente iguala a zero. Lembrando que aqui é quando for descobrir o zero da função. Então, a gente vai ter no final das contas, 2x mais 5 igual a zero. Nesse primeiro exemplo. Professor, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Isso, exatamente, equaçãozinha do primeiro grau. Para determinar o zero da função, vou passar algo mais bem curto e direto aqui para vocês que vai ser uma boa, tá certo? Que é o que? No zero da função, a gente vai ter o valor de menos b dividido para a. Então, a gente só precisa saber quem é b e quem é a em cada função afim. Então, aqui no caso, a gente vai ver quem é o a. O a é 2 e o b é 5. A gente vai ter aqui, menos 5 sobre 2. E está aí o valor do nosso zero da função. Nesse outro, a gente vai ter o que? O a sempre vai vir junto com o x. Nosso a é 1. E o nosso b é 4. Substituindo, a gente vai ter o zero da função igual a menos 4, que é da fórmula, né? O menos, dividido para a. Ou seja, nosso x vai ser igual a menos 4. Bem rápido, né? Nessa outra, a gente vai ter a situação seguinte. A gente vai ter aqui, então, que 12 dividido para 3, que é 4. Como fica positivo, está aí a nossa resposta. Lembrando que sempre para fazer isso aqui, você vai ter que determinar o valor de A e B em cada situação. Tudo bem? Tá certo? Agora a gente vai trabalhar com gráficos da função. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai estar utilizando aqui esta função de 2x mais 1, tá certo? E a gente vai analisar como é que faz o gráfico. Então, para determinar o gráfico, a gente precisa apenas de 2 pontos. Então, vamos determinar aqui 2 pontos. Lembrando que pode ser aleatório os valores, tá certo? Então, quando x for 1, a nossa função vai ser o quê? Resolve direitinho aqui e a gente vai obter o valor 3. E aí, no final das contas, a gente vai ter o quê? O nosso par ordenado, o x igual a 1 e o y igual a 3. Agora é só a gente colocar esses pontos lá no plano cartesiano, tá certo? E lembrando, se você tem alguma dúvida sobre plano cartesiano, eu já tenho um vídeo aqui no canal e você pode estar dando uma acessada no vídeo caso vocês queiram entender um pouco melhor de plano cartesiano, tá certo? Então a gente tem aqui o valor de x igual a 1 nesse primeiro ponto. Então aqui o nosso x. Cadê o nosso y? O nosso y é 3. Então a gente vai lá no ponto 3. Já no nosso segundo ponto, vamos botar um valor aqui como sendo o valor menos 2. Obtendo aí o ponto menos 2 e menos 3. Agora vamos achar esses pontos lá no plano cartesiano. Vou mostrar para vocês como localizá-lo. Lembrando que caso você queira saber um pouco mais sobre plano cartesiano, vou deixar um cardzinho passando aqui no vídeo e você pode dar uma conferida lá nesse vídeo, tá bom? Onde ele é exclusivo, falando só sobre plano cartesiano, tá certo? Então, no primeiro aqui, a gente tem o x igual a 1, né? Lembrando que é primeiro x, depois o y. E no nosso y, o valor 3. No caso aqui vai estar na parte de cima, né? A gente sabe disso. A gente vai prolongar cada um desses valores, né? A gente vai prolongar. E o ponto de encontro deles dois vai ser o nosso ponto.
Já nesse segundo ponto, a gente vai estar no x igual a menos 2, ou seja, está para o lado esquerdo. E o y, menos 3, a gente vai estar com ele bem aqui, ó. Então, o que é que a gente faz? Da mesma forma, a gente vai prolongar cada um deles. E o nosso ponto vai ser no encontro deles dois. Tá certo? Já o gráfico, como é que a gente obtém? Pronto, determinou os dois pontos, aí o gráfico é mais simples ainda, que é só fazer a ligação desses dois pontos. Olha aqui como é fácil. Vocês podem estar fazendo principalmente com uma régua, tá certo? Porque aí vai ficar bem retinho e vocês vão perceber melhor como é que fica esse gráfico. Então a gente já construiu o gráfico, bem simples. Determina os dois pontos, localiza no plano e traça uma reta, passando pelos dois, tá certo? Então, bem simples. Como no outro, nesse segundo exemplo, a gente só determina apenas dois pontos, tá certo? Sempre assim, sempre só apenas dois pontos. Nesse primeiro ponto, a gente vai ter, então a gente prolonga esses dois pontos, a gente prolonga os dois pontos para ver onde é que eles vão se encontrar, se encontra aqui nesse ponto. Já no outro, localiza o ponto de encontro fazendo o prolongamento. Olha só, vai estar bem aqui. E para finalizar, só ligar os dois pontos. Como eu falei, sempre usando uma reguinha que é para justamente não sair torto. Beleza? Então fica aqui o abraço do professor Rafael. Usem o WhatsApp para tirar suas dúvidas. Se quiser, pode entrar em contato comigo no momento que vocês quiserem, tá certo? E até a próxima. Valeu, fico na guarda, hein, gente?